Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Vamos falar sobre a terceira idade, a saúde na terceira idade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar, sabe a quanto? A 2 bilhões. Isso até 2050. Está logo ali, né? Isso vai representar 1/5 da população mundial e, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, o número deve ultrapassar o total de crianças de 0 a 14 anos de idade. É muita gente. Para começar o programa, vamos falar sobre a importância da mudança de hábito. A vida adulta requer muita correria, trabalho, e a falta de tempo se faz presente a todos, né? As pessoas andam correndo demais, sem tempo para quase nada. Como acontecem essas mudanças iniciais de tarefa da vida adulta para a terceira idade? Quando devemos nos preocupar com essas mudanças todas? Estamos recebendo aqui no estúdio do Pauta Aberta de hoje o Dr. Luiz Antônio da Silva Sá, é médico geriatra, e também o Osmar Souza, que é gestor de um lar de idosos e também é professor do curso de Cuidadores de Idosos. Vocês dois sejam bem-vindos. Eu começo com o senhor, viu, doutor? E volta aqui, né, mais uma vez, para a nossa alegria. Pela oportunidade. Sim. Como é que a gente, quando que nós começamos a nos preocupar com a terceira idade? Primeiro, é terceira idade, é melhor idade, é velho mesmo? Como é que é? Na realidade, eu vou voltar um pouquinho quando você falou da epidemiologia, que dizia que 1/5 da população. O Brasil hoje tem já 32 milhões de idosos. Em 20 anos vai dobrar, 64 milhões de idosos. Infelizmente, essa turma toda que está chegando aí, ela precisa de uma atenção especial. Ela precisa de um cuidado, precisa de que algo seja feito o quanto antes. Eu dizia ao Osmar, um pouco antes, que, por exemplo, países como a França, que levou, assim, digamos, 120 anos para envelhecer e se preparou para isso, o Brasil levou 20 anos, envelheceu de repente. Muito rápido. Muito rápido. Éramos um país jovem, hoje somos um país de velhos, já. E essa massa de idosos precisa de um cuidado, como dizia com o Osmar, ele já pega lá na ponta, porque ele está numa instituição de longa permanência que já, infelizmente, os problemas já aconteceram. O que nós temos que fazer é começar o quanto antes. Eu já havia lhe dito na outra entrevista que países como o Japão começam a prevenção aos 6 anos de idade, na criança, modificando hábitos ou instruindo para que hábitos saudáveis ocorram já na infância e na juventude, para que quando essa criança, esse jovem envelhecer, já tenha condições de saúde adequadas para encarar os anos que para muitas pessoas são anos difíceis na velhice. Osmar, você trabalha, né? A sua vida é quase que 24 horas com a terceira idade, Com a né? terceira idade. Como é que é? Nos conte um pouco da sua experiência. A minha experiência ela começa há 4 anos atrás, quando eu fui nomeado gestor desse lar de idosos, né? Para mim era uma novidade, porque nós nunca pensamos que vamos envelhecer. Conversava com o doutor a respeito disso. E quando você chega lá, você encontra hoje a população idosa que estão dentro das LPIs, são uma população que 80% já são cadeirantes Dentro do que você falou, das instituições de longa permanência, dos lares de idosos, né? Então 80% deles são cadeirantes, usam fraldas, 3 ou 4 patologias clínicas. Então, para nós lidar com isso no nosso dia a dia, realmente é 24 horas. Não tem final de semana, não tem feriado. Nós somos filhos, às vezes somos netos e às vezes choramos também no óbito de um idoso, porque a família muitas vezes abandona, nunca mais aparece para visitar. Esse é outro problema, né, doutor? Muito grande. Além do problema de saúde, enfim, e tem o lado da família, né? Muito, muito. Porque na realidade, infelizmente, muitos filhos não têm consideração pelos pais. Eu falava isso há pouco e também numa das palestras que eu já proferi algum tempinho atrás, que as pessoas, por exemplo, os pais, quando jovens, dedicam-se totalmente aos filhos, sem se preocupar consigo, que lá na frente vão precisar de um atendimento médico, vão precisar de situação financeira melhor,
E os filhos, depois que adquirem um status na vida, esquecem dos pais. Os abandonam, como ele está trazendo esse exemplo, e não é só o dele, é no Brasil inteiro isso daí, em que os filhos mal ligam. Quer dizer, mal ligam. Pai, vou levar você no começo para um lugar, vai ser bem cuidado. Entregam lá e somem. Trocam o telefone, não dão o telefone correto. Esquecem que é uma quebra de vínculo, né? Total. E aí nós passamos a fazer o aniversário daquele pai, o aniversário daquela mãe, passamos... Ela perde o seu espaço porque ela começa a conviver com pessoas totalmente estranhas. Claro. E quando muitas vezes nós ligamos para alguém da família e pedimos, olha, a tua mãe está com saudade. Infelizmente estou aqui em Portugal, não tenho como atender. Né? Então, uma das maiores dificuldades da minha área hoje é humanizar o humano. Então, passam por ano na minha mão mais de 300 alunos do curso de cuidador de idosos. Desses eu consigo aproveitar 80. Significa o quê? Significa que as próprias famílias que estão contratando esses cuidadores, a demanda é muito grande, eles estão contratando pessoas que não estão preparadas para cuidar do idoso. É aquilo que o doutor disse, né? Tem que haver uma preparação, é uma questão cultural, Pois aí, uma coisa que acontece muito nessas instituições de longa permanência, porque hoje não se fala asilo, né? Se diz instituições de longa permanência, o índice altíssimo de depressão. Acima de 50% da população de uma instituição desta são depressivos. Isso em função do abandono também? Praticamente, sim. De toda a história de vida, né? É uma história de vida. As frustrações, tudo, né? Porque, veja assim, eu dizia também, já disse outras vezes, que um grande escritor, né, dizia que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Porque o jovem não se imagina velho. Ele se imaginar-se velho, ele vai se imaginar já com uma situação financeira definida, sem problemas de saúde, que é muito comum, né? Porque nós temos as doenças próprias do envelhecimento, da velhice. Ele não se imagina assim. Quando a velhice chega, ele não está bem financeiramente e não está bem de saúde. E é assim, Adilson, tem uma outra situação também é que a morte não chega. A hora dessas pessoas é incrível. No lar nós temos um mecanismo de dizer assim, poxa, talvez fulano amanhã não esteja mais entre nós. Ele já está há 4 anos entre nós, na mesma posição, não para os seus órgãos, ou seja, ele está cada dia vivendo mais. Ele resiste, né? Ele resiste. Sobrevive. E sofre. E sofre, né? Sofre. Assim, Passar um dia hoje numa instituição de longa permanência é fazer nós revermos os nossos conceitos. Porque nós estamos